Olá, turminha do quinto ano. Vamos para a correção do Plano de Estudo Tutorado PET, volume 2, 2021, do componente curricular de Geografia, quinto ano do ensino fundamental. Na semana 1 de Geografia, nós vamos estudar o tema Dinâmica da População Brasileira. Caro estudante, nesta semana você irá compreender que a dinâmica da população do Brasil e do nosso estado de Minas Gerais está relacionado a vários fatores, dentre eles as taxas de natalidade, nascimento e as taxas de mortalidade, óbitos, e conhecerá também que as migrações, ou seja, a chegada e saída de pessoas do nosso país e estado contribui com essa dinâmica. Quantos somos nós, os brasileiros? O Brasil é um dos países mais populosos do mundo, com mais de 200 milhões de habitantes. Para se ter uma ideia, somos 4 vezes maiores que a população da Argentina e 3 vezes maiores que a população da França. Esse marcador abaixo marca a contagem da nossa população. Então, nós temos aqui, olha, 212 milhões 987.467 brasileiros. Projeção de população estimada do IBGE em 23 de abril de 2021. Se compararmos com a década de 1950, veremos que a população quase se quadruplicou. Nossa população continua crescendo. As pessoas estão vivendo mais tempo, ou seja, a expectativa de vida em nosso país aumentou nas últimas décadas. Hoje, essa expectativa é de mais de 76 anos. O que influencia no crescimento da população? O crescimento da população de um país é influenciado por fatores como o crescimento natural e o saldo de migrações internacionais. O crescimento natural corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A taxa de natalidade indica o número de nascidos vivos para cada grupo de 1.000 habitantes no país. A taxa de mortalidade indica o número de mortes para o grupo de 1.000 habitantes do país. Para indicar essa taxa, utilizamos o símbolo 0/00, lê-se por mil, 0%, né, 0% por mil. O saldo das migrações internacionais corresponde à diferença entre a quantidade de imigrantes, pessoas que chegam, e a de emigrantes, pessoas que saem do país. Mudanças da dinâmica populacional brasileira. A partir da década de 1960, o crescimento da população brasileira começou a diminuir. Um dos motivos foi a redução da taxa de natalidade. Essa que por ser justificada pela diminuição do número médio de filhos por mulheres, taxa chamada de fecundidade. A redução da taxa de fecundidade está relacionada a diversos fatores, como o aumento da escolaridade, da participação da mulher no mercado de trabalho e o planejamento familiar, que permite aos casais decidir quantos filhos querem ter com base nas condições de vida que poderão oferecer a eles. Outra mudança na dinâmica populacional brasileira está relacionada ao aumento da população idosa com 60 anos ou mais. Observe no esquema abaixo como a população brasileira se distribuía nas 3 faixas de idades etária nos anos de 1991 e 2015, segundo pesquisa do IBGE. Então, nós temos aqui, olha, Brasil, estrutura etária da população. Pessoas com 60 anos ou mais, em 1991, nós tínhamos aí de idosos 7%. Em 2015, nós passamos a ter 14% de idosos. Pessoas de 20 a 59 anos. Em 1991, nós tínhamos 48% de adultos e em 2015 passamos a ter 56% de adultos. Pessoas até 19 anos. Em 1991,
nós tivemos aí 45% de jovens e em 2015 nós tivemos 30% de jovens. Para saber mais, nós temos dois links aqui, ó, que vocês podem ter acesso para ter mais conhecimento sobre esse assunto, que é a expectativa de vida, né? E para entender melhor aí essa transformação aí, né, da população aí, o aumento, a diminuição, para ver, você assistindo esse vídeo, você ter como se apropriar mais desse assunto. Atividades. Observe o gráfico sobre as taxas de natalidade e mortalidade durante a série histórica de 1881 a 2007. Taxas brutas de natalidade e mortalidade por 1.000 habitantes no Brasil entre os anos de 1881 e 2007. Nós podemos ver aqui, ó, esse gráfico aqui, ele está mostrando a taxa de natalidade. Essa linha aqui nos mostra a taxa de mortalidade, né? Nós podemos perceber, olha, que em 1881 para 2007, todas duas houve o quê? Uma diminuição, uma queda, né? Aqui nós tínhamos mais ou menos aí 46, 47, né? E aqui tá entre 30 e 35 aqui, ó. Deve ser uns 32, 33, tá? O que aconteceu ao longo dos anos com a taxa de natalidade? Cite um motivo que explique o fenômeno. Então, nós vimos lá no gráfico que a taxa de natalidade ela diminuiu. E por quê? Né? Pediu para citar um motivo aí. Então, um dos motivos, olha, você vê, aconteceu por diversos fatores, né? Com o aumento da escolaridade, esse é um motivo. A participação das mulheres no mercado do trabalho é outro motivo. E o planejamento familiar, onde os casais decidem a quantidade de filhos de acordo com a sua renda familiar. Eu coloquei aqui 3 motivos, mas aqui está pedindo só um, ok? Então, está pedindo você citar. Então, se você colocar aí o aumento da escolaridade, tá certo. Se você colocou a participação da mulher no mercado de trabalho, tá certo. O planejamento familiar, onde os casais decidem a quantidade de filhos, tá certo, tá? Letra B. O que ocorreu com a taxa de mortalidade? Cite um motivo que explique o fenômeno. Então, o que aconteceu? Ao longo dos anos, ela diminuiu também, né? Aí, qual é o motivo? Aí eu coloquei aqui também, olha, as pessoas passaram a viver mais, né? Aumentou em média a expectativa de mais de 76 anos. E um dos motivos foi o avanço da medicina, do saneamento básico e a melhoria na qualidade de vida. Isso está lá naquele link lá, não quer saber, para saber mais. Observe o mapa com a distribuição da população mineira por regiões e leia a tabela com alguns dados populacionais. Então, aqui nós temos o mapa da população mineira por região. Nós temos aqui, olha, a região central, que é Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, tá? Ela tem aí, vou aumentar aqui, ela tem aí, olha, 6.278.865 habitantes, tá? Então, vamos ver aqui, olha, população estimada em 2020, 21.292.666 pessoas. População no último censo de 2010, 19.597.330. Taxa de natalidade em 2009, 15.000%, né? Aqui é 15.000%. Vou confirmar aqui a leitura, olha aqui, lê por mil, né? Então, está representado lá no texto, ensinou como que se lê. Então, 15.000% aí, né?
Esperança de vida, 2017, 77 anos. Aí a questão 1 aí, a questão A. Em qual região está concentrado o maior número de pessoas no estado de Minas Gerais? Na região central, com 6.278.865 habitantes, tá? Em qual região está concentrado o maior número de pessoas no estado de Minas Gerais? Aqui, ó, na região central, né, onde fica a nossa capital, Belo Horizonte. A população, letra B, a população de Minas Gerais vive em média 77 anos. O que contribuiu para que as pessoas vivam mais? Então, esse aqui é um afirmativo. A população em Minas Gerais vive em média 77 anos. O que contribuiu para que essas pessoas vivam mais? Gente, aqui olha, o acesso ao saneamento básico, o avanço da medicina e mais informação. Qual a região do estado você vive? Qual é a região que nós vivemos, né? Aqui nós vivemos na cidade de Ipatinga, é a região do Rio Doce, que fica ao leste de Minas Gerais. É essa região que está aqui no mapa, ó. É a região do Rio Doce. Ipatinga fica por aqui, tá? Na região de Minas Gerais. Então, a nossa região Ipatinga é a região do Rio Doce, que fica a leste, né? Aí ao leste de Minas Gerais. Ah, e aqui tá perguntando se é uma região populosa. Gente, olha aqui, nós temos aqui, olha, 1.534.268 pessoas vivendo aqui no Rio Doce. Então, sim, ela é uma região populosa. Então, gente, as perguntas aí foram todas respondidas, né? Aguardo vocês aí até a próxima correção, onde nós daremos sequência a esse tema, que é o tema aí desse PET, Dinâmica da População Brasileira. Aguardo vocês até a próxima semana aí dessa correção de geografia. Um abraço.